Agora a gente vai para mais uma opinião sobre esse mesmo assunto, né? O ex-presidente Lula declarou ontem que todos deveriam ter direito ao aborto e que o tema deve ser tratado como questão de saúde pública. Foi o que ele disse em uma entrevista ontem, mas hoje já deu uma amenizada aí no tema, né, Boris Casoy? Isso já é um indício de que esse assunto pode atrapalhar os planos da corrida presidencial para outubro? Fernando Molica, né, Stephanie? Fernando Molica, nossa, troca aqui. Já, sabe o que é? Corrida, reta final de jornal, são 4 horas no ar, aí a memória da gente já vai falhando. Perdão, Molica, chega pra cá. É um elogio, mas eu sei, não é fácil. Mas vamos lá. Primeiro, sim, é uma declaração que tira voto. É uma declaração porque todas as pesquisas mostram que a grande maioria da população brasileira é contra a ampliação dos casos em que o aborto é permitido. O aborto é permitido nos casos de risco de vida para a mulher e quando essa geração, quando essa gravidez foi gerada por um estupro, a grande maioria da população se diz contra. Então o Lula hoje já deu essa declaração procurando amenizar. Agora, tem um ponto importante nisso, né, independentemente da questão eleitoral, que é um problema aí que o Lula tem que resolver com o eleitorado dele, isso é um problema aí do Lula, do PT, enfim. É importante que os candidatos se coloquem sobre temas. A gente tem até o exemplo, né? O Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, se elegeu falando uma opção de coisas que nenhum marqueteiro admitiria que fossem ditas. Mas ele falou e se elegeu. Então, é interessante que as pessoas coloquem os seus pontos de vista. Isso é importante para o eleitorado, que temas considerados tabus sejam trazidos, sejam levados ao público. E sobre o aborto, e primeiro tem essa condição, eu sou homem. Isso me dá uma condição para tratar do aborto, eu não sou mulher. Mulheres são as principais, têm que falar mais sobre o aborto. Eu, como cidadão, tenho o direito de opinar, claro, mas as mulheres, afinal de contas, a gravidez ocorre no corpo das mulheres. Então isso é uma questão fundamental e a gente está num país em que muitos homens não assumem seus filhos. É uma quantidade absurda de homens, de pessoas que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, o aborto, para o homem condenar o aborto, é um pouco mais simples do que para as mulheres. Mas vamos lá. O aborto, pouca gente sabe, é um dos poucos casos, é um dos poucos crimes, está no Código Penal, que são julgados pelo Tribunal do Júri. Ele está capitulado nos crimes contra a vida. Então, homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, feminicídio e aborto. Isso vai para o Tribunal do Júri. E tanto o médico que faz o aborto, quanto a enfermeira, a atendente da clínica, a mulher que consente num aborto ou que busca um aborto, todos, pela legislação brasileira, têm que ser levados ao Tribunal do Júri. Eu respeito quem equipara o aborto a um homicídio. É uma questão delicadíssima. Eu já me peguei discutindo isso várias vezes comigo mesmo. Agora, quando a gente vê um homicídio, quando a gente testemunha um homicídio, a iniciativa, o básico é denunciar aquele homicídio, ou pelo menos testemunhar, ou ligar para um disque denúncia, ali para a delegacia de polícia, dependendo, né, da situação. Se você está num bar, vê alguém matar outra pessoa, é uma obrigação moral denunciar um homicídio. E eu pergunto, que adulto brasileiro, entre os adultos brasileiros, entre adolescentes e adultos brasileiros, quantos de nós já não souberam de um aborto? O aborto da irmã, eventualmente da mãe, da prima, da vizinha, de uma colega de trabalho. E quantas pessoas acham razoável denunciar esta mulher que abortou? Isso é comum? Não, não é comum. Né? Não é comum que as pessoas denunciem mulheres que abortaram. Portanto, mesmo as pessoas que consideram o aborto um homicídio, de um modo geral, não consideram, na prática não consideram, porque não denunciam. Então é importante a gente enfrentar a vida como ela é. Em tese, claro, o aborto não deve ser praticado, não é bom que seja praticado, não é razoável. Mas na vida como ela é isso que a gente tem que entender. Na vida como ela é, o aborto é sim praticado, mulheres pobres têm muito mais dificuldades e a sociedade, de um modo geral, na prática não considera crime, porque a sociedade, de um modo geral, não denuncia esse tipo de crime. Então tem 2 pesos e 2 medidas. E isso tem que ser levado em conta. A gente tem que fazer, como eu aprendi no catecismo, um exame de consciência. Será que a gente considera mesmo um crime? Será que a gente considera mesmo um homicídio? E por último, vale ressaltar que em 2016 a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acompanhou um voto
do ministro Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou que não é crime a prática do aborto até o 3º mês de gestação. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou concedendo um habeas corpus a pessoas acusadas de praticarem aborto. Então, isso tem uma decisão do Supremo, ela não tem um efeito vinculante, mas ela é uma referência já como decisão judicial. E é importante, insisto nisso, a gente tem que abordar o assunto na base da vida como ela é, na experiência e na atitude que cada um de nós toma em relação a isso. Tomar só no ponto de vista do mundo ideal fica difícil, o mundo, afinal de contas, não é ideal, né, Stephanie? Olha, Fernando Mollica, muito obrigada pelo seu comentário aí. Esse assunto é importante, necessário e que bom seria se a gente pudesse discuti-lo sem paixões e principalmente ouvindo as mulheres, né? Que são o lado, como você bem lembrou, que mais sofre com esse problema. Muito obrigada, Fernando Mollica, 3 vezes para não errar mais seu nome. Obrigada, viu, Mollica? A gente lembra aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.